Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este espaço, ao nosso consultório das emoções, pois é este programa em que vamos falar sobre equilíbrio emocional, como é que podemos alcançar ele de uma forma natural sem utilizar medicação. É isso, nós vamos aprender a gerir emoções desconfortáveis para que possamos estarmos bem, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu sou Daniela Esteves, sou psicóloga clínica há mais de 40 anos, tenho 40 anos, não 14, ainda não cheguei lá. E tenho estado a ajudar muitas pessoas a esse nível, não é? A nível emocional, ansiedade, depressão, baixa autoestima. Então tem sido um percurso, digamos, de muita ajuda também a esse nível. Como também sou diplomada em nutrição e estilo de vida ayurvédico. Então o que é que nós vamos falar hoje? Pronto, nós para começarmos esta rubrica, não é? Este programa, uma das coisas importantes é realmente nós vemos as nossas necessidades emocionais, nós temos que perceber o que é que nós precisamos para nos sentirmos bem e muitas vezes não temos grande clareza sobre isso. Mas eu hoje vou-te falar de necessidades emocionais universais. Todos nós temos essas necessidades. Se calhar vais-te identificar mais com umas, com outras, também vai depender também da fase da vida em que estamos. Mas antes disso, vamos falar aqui um bocadinho das emoções, não é? Porque nós todos temos emoções, não é? Todos os seres humanos têm. A nossa vida não é, digamos, um percurso linear. Passamos por muitos altos e baixos, muitas provas, muitos desafios, muitas situações que nos incomodam, mas que também têm um grande potencial de crescimento. E é esse também o propósito, é nós crescermos e termos uma atitude e uma perspectiva mais correta possível para a nossa saúde. Porque é isso, quando nós ignoramos as nossas emoções, quando nós não as processamos, nós temos consequências, não é? Nós podemos adoecer, tanto fisicamente como psicologicamente. Não é? E temos aqui outras coisas envolvidas, como por exemplo os traumas emocionais, que às vezes vêm desde a nossa infância, como os tais gatilhos emocionais, que também vêm desses traumas, vêm dessas situações, e que é verdade, muitas vezes não é propriamente fácil nós percebermos esse estado emocional. Eu digo isto mesmo por experiência, tenho muitas pessoas que vêm à minha consulta, ou mesmo que eu troco mensagens também, e que não sabem o que sentem. E é tão preocupante isso, para mim é preocupante porque não saber como é que nós nos sentimos, estamos a viver sem esta conexão com a pessoa que somos, não é? Portanto, é super importante e é super útil tu reservares algum tempo para ti, para explorares este teu lado emocional, que tem uma grande influência também na tua mente e também tem uma grande influência nos teus comportamentos, não é? E nós conseguimos perceber isso, mesmo a forma como pensamos sobre nós, sobre a vida, assim como, por exemplo, determinados comportamentos, quando nós também não conseguimos estar muito em conexão com esse lado, não é? Começamos a ter, por exemplo, fome emocional, ou então começamos a ter problemas nos relacionamentos, conflitos, uma certa irritabilidade, não é? Uma certa frustração. Portanto, é super importante dedicares algum tempo a isso, está bem? Super importante. Mas também há um fator também curioso, não é? Porque muitas vezes nós até analisamos a vida de algumas pessoas, não é? Estamos sempre a observar e vemos que algumas pessoas, relativamente a desafios que passam na vida, há algumas que até ficam mais amargas e mais fechadas, não é? Como a gente diz, fechou o coração, não é? E há outras que não, há outras que mesmo passando por muitos desafios continuam com otimismo, com esperança, com fé. Mas isto também tem a ver com alguns fatores, não é? Estes fatores até podem ser hereditários, podem ser a nível educacionais, mas há aqui fatores também importantes que é a forma como nós olhamos para as situações na nossa vida e o apoio que recebemos, não é? Porque o apoio das pessoas próximas tem um fator enorme na forma como nós também estamos a nível emocional. Portanto, eu estou aqui para apoiar, não é, neste aspecto, com este conteúdo, portanto, se achas que isto vai ser útil para a tua jornada emocional, eu já te vou pedir então que subscrevas ao canal, que ponhas aí o teu gosto também, para que possas ir recebendo também os lembretes também deste conteúdo muito importante que vou estar a passar para ti. Então, posto isto, não é? Que é essa parte fundamental em nível emocional, nós curamos, não é? Ou seja, quando é que nós podemos dizer, ok, eu sinto-me curado de determinado aspecto da minha vida, de determinadas emoções, ou elas já estão processadas. É quando nós estamos no nosso dia-a-dia, não é? Estamos a fazer a nossa vida e vem uma memória de uma situação, ou seja, há aqui a oportunidade de um gatilho emocional de explotar e nós estamos bem, não nos afeta, não temos uma reação emocional.
isso significa realmente que então aquela situação, aquela emoção foi processada, foi curada, ok? Esse é um ponto bastante importante, porque quando isso não está curado, não é? Quando nós temos esses gatilhos emocionais e que temos a mesma resposta, a mesma reatividade, e depois vai variando de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que ficam tristes, há pessoas que ficam com raiva, não é? Por aí fora, a nível emocional. Ou seja, a questão aqui é, quando é que nós sabemos é realmente como reagimos a elas, ou seja, se eu deixo de ter uma resposta ou uma resposta diferente sem essa reação, então eu posso dizer realmente que aquela emoção já foi processada, ok? Este é um ponto fundamental. Portanto, a chave de curar as emoções realmente é a forma como depois olhamos para esses processos de uma consciência diferente, é a forma como nós reagimos às emoções de uma forma diferente da habitual. Tá bem? Por isso é que é muito importante, digamos, esta observação, esta identificação das emoções, esse mergulho interno, não é? Para tentar perceber como é que eu estou, não é? Basicamente é isso. E às vezes nós passamos dias sem perceber como é que nós estamos, não é? Mas antes então de nós irmos às necessidades básicas emocionais, vamos falar um bocadinho das emoções, não é? Porque qual é o papel das emoções? Porque é que nós temos emoções? Bom, as emoções ajudam-nos, digamos, no nosso próprio processo de sobrevivência, não é? Claro que nós já não vivemos na altura das cavernas, mas na mesma elas estão cá com uma função de sobrevivência. Até porque às vezes há situações realmente de sobrevivência, não é? Que nós precisamos de atuar, o nosso corpo tem que agir, não é? E as emoções estão lá para nos apoiar nesse aspecto, não é? Por exemplo, mesmo a ansiedade é importante que nós tenhamos ansiedade em determinados momentos, não é? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Portanto, elas expressam, digamos, também não só uma questão de sobrevivência, mas também os nossos desejos mais profundos, não é? Os nossos desejos também daquilo que nos interessa, daquilo que é importante para nós. Portanto, elas têm essa função também, elas funcionam como uma bússola para me lembrar de coisas que me interessam, não é? E nós conseguimos perceber isso a nível emocional, não é? Nós estamos quase que puxados também a determinadas coisas que nos interessam, porque o que é que seria também a vida sem esta parte emocional, não é? Esta parte das emoções mais, digamos, confortáveis ou mais positivas, não é? Se quisermos dizermos assim. E então, elas também têm um papel fundamental na nossa decisão, não é? No nosso poder de decisão. E tantas vezes nós tomamos decisões porque temos uma decisão muito mais emocional do que propriamente racional, não é? E isso também está em jogo, não é? Isto começa aqui a abrir aqui o pano para determinadas coisas, não é? Que é poder de decisão, a sobrevivência, os nossos interesses, isso é super importante. E além disso, a parte da sua própria composição biológica, não é? Tem a ver aqui com a parte também das hormonas, ou seja, tem uma influência também no nosso bem-estar físico e também psicológico. A nível energético também. Não é? Isso é fácil também de nós vermos esta questão energética. Quantas vezes nós não experienciamos emoções mais intensas e ficamos com a nossa energia mais em baixo, não é? Ou seja, tem um grande fator também isso. Ou seja, é um conjunto de substâncias químicas no nosso corpo que interage com tudo, não é? Interage com o nosso corpo, interage também com o nosso psicológico, portanto é também nessa vertente importante também de olharmos para isso. Além disso, o nosso instinto, não é, a nível de seres humanos, é evitar a dor e procurar o prazer. Não é? Por isso é que muitas vezes também esta ação consciente de ver as nossas emoções, como é que nós estamos, as coisas mais desafiadoras, nos custa, porque nós estamos orientados para o prazer, nós estamos orientados para as coisas que nos fazem sentir felizes, não é? Em vez de a dor. Mas temos que ser realistas, nenhuma vida é isenta de dor e também temos que ver que muitas vezes essas situações, não é, digamos, em que passamos de mais sofrimento e de dor, são chamadas também de atenção para aquilo que nós não estamos a ver e que precisamos de mudar, não é? Tantas vezes vêm emoções mais fortes e que em vez de nós tomarmos isso como algo que tem a ver com o nosso valor, é uma chamada, digamos, da nossa consciência para dizer, ok, tens que mudar, não é? Vou dar um exemplo, não é? Por exemplo, a fome emocional. Quando eu, vamos imaginar, numa determinada altura, vou ao frigorífico e apetece-me comer, seja o que for, não é? Simplesmente para tapar qualquer coisa, um vazio, não é? Que eu possa estar a sentir e como, não é? Por exemplo, imagina, como
como aqueles baldes de gelado, não é? Como um balde de gelado e depois no fim fico com culpa. Ai, não devia ter comido aquilo, porque é que eu fui comer aquilo, faz-me tão mal. E o que é que acontece? Ou seja, muitas vezes essa emoção nos traz uma consciência do comportamento. Ou seja, não é para me sentir mal ou se dizer, eu não presto, eu sou horrível, o que é que eu estou a fazer? E isso é o que nós fazemos muitas vezes, não é? A gente ainda critica, mas aqui não é para criticar, é para nós olharmos para a emoção e dizer assim, ok, tu estás aqui, eu sinto-me culpada, então é para eu ter essa consciência para eu poder mudar. Ou seja, nós temos este corpo, não é? Esta mente tão incríveis, não é? E que nós temos que olhar para isso, que é tudo informação que o nosso corpo está a dar, que a nossa mente está a dar, que as nossas emoções estão a dar, para quê? Para eu poder mudar, não é? Portanto, nós temos que olhar também para as emoções de uma forma também funcional. E depois as emoções também enviam-nos sinais, não é? Tantas vezes nós também ignoramos esses sinais, as tais bandeiras vermelhas ou os alertas vermelhos, não é? Isto às vezes acontece, por exemplo, nós vamos com um determinado trabalho novo ou recebemos uma proposta nova ou conhecemos uma pessoa e há qualquer coisa aqui dentro que nos diz assim, a nossa sabedoria interna, não é? E isso está relacionado com as emoções, porque é através das emoções, não é, que nós acedemos também a isso, não é? Acedemos a essa informação tão importante. Por isso essa sintonização com as emoções é super importante. Eu sei, estou sempre a dizer super importante, porque eu quero mesmo reforçar a importância disto, porque muitas vezes nós ignoramos, deixamos estar, até que já é tarde demais, ou então, não digo que seja tarde demais, mas quando já está instalado, digamos, sintomas, doenças, e nós não precisamos disso, não é? Se temos a informação, se vamos aplicando, se vamos colocando em ação determinadas coisas, não vamos precisar realmente depois estar a curar muito mais, não é? Vamos estar a prevenir, vamos estar a cuidar, porque realmente é um autocuidado que temos que fazer. Agora, entrando aqui um bocadinho mais nas necessidades emocionais, nós temos que ver que a nossa saúde e a nossa felicidade estão diretamente relacionadas com o nosso estado emocional, ou seja, com as nossas necessidades básicas emocionais. Porque se nós não atendermos a isso, o que é que vai acontecer? Vamos começar a ter alguns problemas, não é? Portanto, a nossa saúde e a nossa felicidade estão relacionadas com isso. É a partir daí que nós temos que começar a trabalhar as nossas emoções. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Eu acho que esse é o ponto importante também, antes de nós olharmos para as necessidades emocionais e universais, é o que é que faz com que nós também não olhemos para as nossas necessidades emocionais, não é? O que é que está a acontecer? E não é falta de tempo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para isso. Não, temos tempo, nós todos temos o mesmo tempo. É uma questão de prioridade. Ou seja, o facto de eu colocar como prioridade o meu estado emocional, o meu ser, não é a pessoa que eu sou, aí temos tempo, não é? Aí temos tempo. Agora a questão é, muitas vezes nós colocamos as prioridades dos outros, não é? Da família, do cônjuge, das crianças, do trabalho, isso é um deles. E às vezes nós deixamos o nosso próprio estado emocional de lado porque, não quero incomodar, eu quero evitar o conflito, eu não quero chatices, não é? Mas isso depois tem um grande preço a pagar. Não é? Evitar o conflito tem um preço enorme, porque depois a gente tenta evitar, mas o conflito está sempre à porta. Não sei se isso acontece com vocês, mas a verdade é essa. Nós, quanto mais evitamos o conflito, parece que ele está à porta, prestes a entrar. E depois o que acontece? Nós vamos acumulando as emoções até que explodimos, não é? Tantas vezes que isso acontece. Portanto, aqui é realmente ver que eu tenho que colocar como prioridade o meu bem-estar emocional. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que avaliar, eu tenho que identificar e tomar essas medidas. Outra coisa também que pode acontecer, de nós não estarmos a olhar para o nosso estado emocional, é enchermos a nossa vida de atividades. Muitas atividades, trabalhar mais horas do que devíamos, distrairmos a ver muitas horas de televisão ou redes sociais, ou seja, é como se a minha vida não pode ter aqui um espaço de silêncio, porque eu tenho medo desse silêncio, eu tenho medo de descobrir, eu tenho medo de enfrentar as minhas emoções.
Porquê? Porque não sei, não é? E muitas vezes é isso, se não sei, eu não vou fazer, eu tenho medo, porque às vezes é tão intenso, às vezes é tão desconfortável, que eu prefiro então ocupar com tudo, e depois então também temos um certo preço a pagar disso também. Outra coisa importante também, que tem a ver com emoções primárias e secundárias. Ok, se calhar esta é a primeira vez que estás a ouvir falar disto, mas acredito que já passaste por isso várias vezes, que é, vamos imaginar este exemplo, que é, eu estou ansiosa, mas eu fico irritada comigo porque isso já não devia acontecer. Eu assisto tanto nas minhas consultas, eu ouço tanto isso, que é, isto já não devia acontecer. Eu já devia saber como é que é possível. Eu já devia ter ultrapassado. Ou seja, é um grau de exigência muito grande, mas que depois nós ficamos com duas emoções no colo e nem sequer sabemos muito bem o que fazer com elas, não é? E, portanto, muitas vezes isso acontece e não estamos a ir ao fundo da questão. É porque é que eu estou ansiosa? O que é que se passa comigo? Porque é que eu estou assim? O que é que eu preciso? O que é que eu preciso de fazer também para melhorar essa situação? E muitas vezes o que acontece é isso, nós, como não sabemos o que fazer com elas, nós ignoramos, não é? Ignoramos aquilo que nos incomoda. E depois há aqui um preço também a pagar, não é? Estou aqui muito com esta questão, porque há realmente preços a pagar quanto a isso, que é o facto de eu não tomar conta das minhas emoções, de eu não olhar para elas, não é? De eu não cuidar delas, de eu ignorar elas, então eu começo a sentir uma falta de controle pela minha vida. É natural, ou seja, se eu tenho emoções, não é? São desconfortáveis, de situações de traumas, de gatilhos, de situações, de coisas que eu vivi, das minhas próprias crenças, e eu não cuido delas, não as processo, o que é que acontece? Não é? Começam-me a acontecer várias coisas a nível do meu corpo, eu fico doente, eu tenho problemas nos relacionamentos, eu perco o controle da minha vida, e aí entram os estados também de ansiedade, não é? Estados de ansiedade, estados de pânico, porque uma das coisas fundamentais da nossa vida é nós nos sentirmos bem, sentirmos felizes e o nosso sentimento de segurança. Ou seja, isto é super importante para um ser humano. É a sua felicidade e a sua segurança, a sua e da sua família também. Então, vamos falar agora então de algumas necessidades emocionais básicas. Eu quero te dizer que podes vir a ter outras que não estão nesta lista, ok? Até porque também não vou falar da lista completa, digamos, há um trabalho muito mais profundo no método Lotus, não é? Porquê? Porque vamos, digamos, a trabalhar cada parte, cada emoção, qual é a prioridade, o que é que eu preciso de fazer, assim, de uma forma muito mais profunda, mas aqui vamos olhar para algumas, está bem? Algumas necessidades básicas emocionais e que elas também são universais e que também podem variar com o tempo, não é? O tempo também faz com que nós tenhamos necessidades diferentes, ou seja, quando eu era criança eu tinha necessidade emocional diferente do que hoje, portanto nós temos que ver que isso muda, mas que há algumas também que são para sempre, não é? Vamos à primeira, não é? A primeira é o amor, ou seja, há uma necessidade básica, universal, emocional, que é o amor, que é o experienciar a intimidade também, não é? Com outra pessoa, é o amar e o ser amado. O quanto é importante esta necessidade básica emocional, e nós muitas vezes nós temos que perceber como é que isto está, ou seja, eu estou conseguindo experienciar essa intimidade, eu estou conseguindo amar, ter também o amor também de outras pessoas, não é? Isso é muito importante a nível da própria avaliação. Outra questão também é a própria conexão, ou seja, é encontrar suporte emocional em grupos sociais, família, amigos e comunidade em geral. Esta é uma necessidade também emocional muito importante, porque nós, quando estamos conectados, sentimos o apoio e permite-nos crescer também. Outra é o crescimento pessoal. Outra necessidade também importante, que é, nós precisamos na nossa vida um certo desafio, uma certa, digamos, aventura, descobrir algo novo, não é assim, uma certa curiosidade, porque é isso que nos faz também ter aqui outras hormonas também que são importantes na nossa vida, não é? Por exemplo, falamos também muito de neurotransmissores como a adrenalina, a serotonina, a dopamina, não é? São tudo coisas que nos fazem sentir também bem, sentir-nos vivos, portanto, ter objetivos também a alcançar, portanto, é muito importante esta parte também do crescimento pessoal. Reconhecimento e estatuto, ou seja, a afirmação, ou seja, ser compreendido e ser aceite por quem eu sou e o que faço.
É importante porque, de certa maneira, nós procuramos isto também no nosso trabalho, na nossa família. Claro que é importante eu fazer esse reconhecimento primeiro. Claro que é importante eu acreditar em mim primeiro, não é? Que isto é uma boa base da autoestima, é a aceitação. Mas este reconhecimento de estatuto é uma necessidade emocional que nós temos, não é? Sem dúvida, isso acontece, não é? E muitas vezes as grandes discussões que existem é porque nós não sentimos que somos compreendidos ou então não sentimos que somos reconhecidos. Portanto, é uma necessidade emocional importante. Propósito e contributo. Fazer a diferença, não é? Ter um propósito, contribuir positivamente para a comunidade. Há tantas pessoas que sentem esta necessidade como algo importante para elas, outras não, mas há outras que sentem mesmo a necessidade de contribuir de uma forma positiva para o todo. Outra necessidade também emocional importante é a autoaceitação, ou seja, a apreciação que eu tenho, qualidades e pontos a melhorar e aceitar-me também quando eu cometo erros. Que isto às vezes não acontece, não é? Às vezes nós, quando erramos, estamos a castigar-nos, mas, novamente, a parte da autoestima é tão importante eu estar no meu próprio lado quando eu cometo um erro. Porque aí eu estou a incentivar para a melhoria, estou a incentivar para um crescimento. E isto é uma necessidade emocional que tem que ser trabalhada, tem que ser muito trabalhada. As pessoas têm uma grande dificuldade em aceitar como elas são, aceitar também os outros, portanto, isto é algo bastante importante. Depois temos a esperança e o otimismo. Também é uma necessidade emocional básica, que é ter a visão de um futuro positivo, é acreditar em mim e que também eu posso melhorar, não é? Há algumas que estão ligadas com as outras também, mas é aquela visão que as coisas vão melhorar, não é? Porque isto dá-nos também um certo ânimo, dá-nos vontade de melhorar, de progredir, de acreditar, não é? Muito esta questão de acreditar. Depois temos o sentimento de segurança, não é? O sentimento de segurança que é muito importante. E aqui parte tanto de uma parte física como também psicológica, não é? Eu sentir-me segura na minha casa, com a minha família, com as minhas posses, mas também um sentimento também de segurança interna, psicológica, que é desenvolver uma segurança interna, que faz com que eu acredite em mim, que faz com que eu também sinta que estou segura e que não estou sozinha, não é? Porque muitas vezes vêm estes pensamentos e que o facto de trabalhar esta segurança interna faz com que eu esteja melhor a nível emocional, a nível comportamental e por aí fora. Expressão. Esta é importante. Esta necessidade é super importante. Porque muitas vezes nós sentimos que não conseguimos expressar quem nós somos, não é permitido, ou então não temos a coragem, não é? Muitas vezes é isso, nos falta um pouco a coragem também, porque tivemos estilos parentais também complicados, por aí fora. Há tantas razões porque é que muitas vezes nós não conseguimos expressar, mas é comunicar honestamente, ou seja, é eu partilhar aquilo que eu acredito, é partilhar aquilo que eu sou, a minha opinião, não é? O conseguir ter uma comunicação assertiva. E isto é uma necessidade básica e emocional bastante importante. O equilíbrio físico e o bem-estar, ou seja, cuidar da saúde da minha mente, a saúde do meu corpo, o comer bem, o desfrutar de uma mistura de trabalho, lazer e descanso, não é? Porque realmente nós precisamos deste equilíbrio físico e mental na nossa vida para nós estarmos bem, para nós estarmos felizes, não é? E isso parte muito de nós, não é? Conseguir equilibrar também, digamos, esta mistura, não é? De trabalho, lazer e descanso. E era como estava a dizer, estas são algumas delas, porque realmente no método Lotus nós debruçamos mais sobre isso e trabalhamos em cada uma destas necessidades e outras que possamos ter, não é? Como a importância, a ordem de prioridades e que ações é que eu posso fazer para que esta necessidade seja satisfeita, não é? Porque parte de nós, o poder emocional está nas nossas mãos, não está no outro. E se eu não conheço as minhas necessidades emocionais e se eu não trabalho as minhas necessidades emocionais, eu não posso exigir que o outro me faça isso. Não é? E muitas vezes, novamente, há discussões, há problemas relacionais muito virados para isso, não é? Que eu ponho no outro a responsabilidade que é minha, não é? Parte de mim eu cuidar das minhas emoções, não é? Parte de mim eu fazer o meu trabalho, porque se eu faço eu vou-me sentir melhor e vou também promover a minha independência emocional, não é? Nós não queremos é ser dependentes dos outros para nos sentirmos bem, porque depois o outro quando não está, como é que é? Pois é, não é aquilo que nós queremos. Agora, há aqui uma questão importante que eu gostava muito que tu refletisses e que, de certa forma, nós temos que começar a fazer nesta jornada emocional, que é
a tua vida atual reflete as tuas prioridades pessoais? Isto é super importante, porque destas emoções, né, destas necessidades básicas emocionais que eu falei agora, é muito importante tu perceberes o quanto importância tu dás a cada uma delas e o que é que vais fazer para que possas atender as tuas necessidades emocionais, possas satisfazer as tuas necessidades emocionais. Aquilo que está sob o teu controle, aquilo que não está sob o teu controle, porque às vezes isso acontece também, mas será que a tua vida atual reflete as tuas prioridades pessoais? Não é? Então, aqui, o que é que podes fazer hoje? É fazer uma lista de 10 coisas que gostas de fazer e que apoiam as tuas necessidades emocionais e marcar com uma estrela os 5 itens de que mais gostas e começar a planear a forma de os pôr em prática, não é? Porque nós temos que ter um plano, não é? Nós temos que começar a trabalhar sobre algo. Por isso é que eu sou sempre apologista de caderninho, caneta, escrever, não é? Por exemplo, colocar estas necessidades que falei num papel, olhar para elas e tentar perceber, ok, estou a dar importância a isso, não estou a dar importância a isso, qual é a prioridade na minha vida, isto é importante, não é? O que é que eu posso fazer para pôr em prática, não é? Começar a colocar em prática, ou seja, quando é que eu vou colocar em prática? É já amanhã? Vou tentar esta, vou trabalhar esta. Também não queremos trabalhar tudo ao mesmo tempo porque também depois é uma grande confusão. Mas a questão é escolher uma prioridade, escolher uma necessidade básica emocional e trabalhar sobre elas. É que é acreditar mais em mim, é eu conseguir expressar melhor, não é? Portanto, isto é super importante, está bem? Portanto, há outra coisa também importante a colocar é o nosso esforço, mas também a nossa coragem, não é? A coragem de agir e expressar as tuas necessidades, porque muitas vezes não é fácil, nós estamos habituadas a um determinado automatismo e nós temos que ter coragem, não é? Temos que ter coragem, mesmo que o resultado não seja exatamente aquilo que tu desejas, não é? A ação, não é? Pôr em ação vai dar-te uma sensação de cuidado também sobre ti mesma e sobre a tua autoestima, que é isso que é importante. E não só o controle sobre a vida, não é? Muitas vezes nós sentimos que não estamos sob controle das nossas vidas e isso cabe a nós avaliar e, ok, o que é que eu vou colocar em ação? E não estar à espera que seja o outro a fazer isso, está bem? Portanto, eu espero que isto tenha sido útil para ti. Se foi útil, olha, por favor, deixa-me aí o teu gosto, porque eu assim vou saber que este conteúdo é importante para ti. Subscreve também ao canal, porque eu vou começar, digamos, a mergulhar mais profundamente, não é? Digamos, nestes temas sobre a parte emocional e vamos também ver sobre os pensamentos, as emoções, estratégias a colocar em prática, está bem? Portanto, vamos a isso, vamos mergulhar a isto. Eu já te dei aqui algumas coisas também importantes que podes começar já hoje a fazer, está bem? Então, nos vemos no próximo vídeo.